Então está aí o slide da nossa aula. Então, movimento, repouso e equilíbrio. A primeira ideia aqui é que todas as situações que nós vamos discutir ao longo dessa aula fazem parte do chamado referencial galileano. Então, galileano porque é relativo a Galileu Galilei, tá? E no caso, esse foi o referencial também considerado por Isaac Newton, que nós consideramos aqui como a base da mecânica newtoniana, certo? Então, para Isaac Newton, e também foi para Galileu, primeiro que todos os referenciais são equivalentes. Ou seja, a percepção que um observador tem em um determinado referencial será a mesma percepção para um segundo observador que esteja num outro referencial. Mas desde que esses referenciais sejam inerciais. E aí, você sabe o que significa esse termo referencial inercial? Então anota aí, porque isso aí aparece às vezes no enunciado das questões, principalmente questões teóricas, sempre aparece lá escrito referenciais inerciais. E tem muito estudante que fica, pô, mas o que é isso? Não sei, né? Então ele passa por cima do termo referencial inercial e vai resolver a questão. Mas o referencial inercial são aqueles referenciais que não têm aceleração, certo? E se não tem aceleração, olha só o que acontece. Os corpos ou eles estão em repouso ou eles estão em movimento, porém com velocidade constante. E essa velocidade constante, gente, é inclusive na direção. Direção constante também. Então, quer dizer, valor de velocidade, módulo, sim. Módulo constante, valor de velocidade constante, mas também direção constante. Não pode mudar a direção da velocidade quando o corpo está em movimento. Não muda a direção, não muda o valor da velocidade. E no caso, também, caso não esteja em movimento, então o corpo está em repouso. E esses seriam os referenciais inerciais, tá? Quando o observador ele se encontra num referencial não inercial, significa que ele está num referencial que tem uma aceleração, tá ok? Mas esse referencial inercial fica por uma discussão para quarta-feira. A live de quarta-feira, então, eu faço ali uma discussão a respeito dos referenciais não inerciais. Na verdade, não é uma discussão completa, mas é na live de quarta, quando a gente fala de força centrípeta, é que a gente toca um pouquinho nesse assunto dos referenciais não inerciais. E lá no final, perto da live 60, quando nós vamos falar a respeito de teoria da relatividade, aí a gente trata também de referenciais não inerciais, tá? Então lá com a teoria da relatividade de Albert Einstein, aí a gente trata do referencial não inercial, tá ok? Beleza, então? Então, referencial inercial para quando o observador se encontra em repouso ou até mesmo em movimento, porém com velocidade constante, não podendo mudar o quê? O módulo nem a direção. E aí, isso faz com que todos os referenciais sejam equivalentes, tá ok? Quando nós temos essa condição aqui, então significa que o tratamento que a gente vai dar para a questão do movimento, repouso e equilíbrio, tá? Essa questão do equilíbrio entra na força resultante igual a zero, ou seja, força resultante nula. Quando nós temos uma força resultante nula, tá, sobre qualquer corpo, esse corpo só pode ser encontrado de dois modos. Ou ele está em movimento com velocidade constante, inclusive na direção, ou ele está em repouso, certo? Bom, observe que o conceito que nós vamos tratar hoje, dá para dizer que é um conceito simples. E eu vou fazer agora esse tratamento em diversas questões que eu programei para essa aula, tá? E essa questão diz o seguinte: uma caixa encontra-se sobre um plano horizontal e sobre ela uma força constante de intensidade atua
horizontalmente da esquerda para a direita, de intensidade F no caso, tá? Então, olha só, aqui faltou, eu vou acrescentar na hora. Intensidade F atua horizontalmente da esquerda para a direita, garantindo-lhe um movimento retilíneo e uniforme. Com base nas leis de Newton, analise. Primeira afirmação. Uma pessoa dentro da caixa e impedida de ver o exterior teria dificuldade em afirmar que a caixa possui movimento relativamente ao plano horizontal. Bom, gente, aqui está até curioso, porque no caso já está até a resposta, que apenas um é correto, mas não tem problema, porque a gente vai discutir todos os itens e aí pelo menos você vai entender por que um é correto. Não era para estar aparecendo por enquanto, mas está aqui qual seria a resposta. Tá? Então, primeira ideia, uma coisa fundamental colocada aqui no enunciado. Tá? Movimento o quê? Retilíneo e uniforme. Se o movimento é retilíneo e uniforme, é muito importante compreender que nós temos aqui uma situação em que nós temos o famoso equilíbrio, tá? Esse equilíbrio é o que a gente chama, vou escrever aqui, ó, equilíbrio dinâmico, tá? Equilíbrio dinâmico. E esse equilíbrio dinâmico implica num corpo que desenvolve uma velocidade constante, tá? Então é isso que acontece. Então olha só, conforme a discussão e o meu início de aula que eu apresentei nas telas anteriores, como os referenciais são equivalentes, tá? Essa afirmação que se tiver uma pessoa dentro da caixa e ela não consegue ver o exterior, aqui diz que ela teria dificuldade. Eu digo que ela simplesmente ela não consegue fazer a distinção entre ela estar, né? A não ser que esteja com movimento, tenha solavanco ali. Mas se o movimento for sobre uma pista plana, né, perfeitinha, a pessoa não tem como distinguir se ela está em movimento ou se ela não está em movimento. Então, esse primeiro item aqui, ele é verdadeiro, certo? O segundo, ele diz que a força resultante sobre a caixa é um vetor horizontal que possui sentido da esquerda para a direita e intensidade igual a F. Cuidado, porque aqui está sendo dito exatamente o que você vê na figura, mas o enunciado fala que o movimento é retilíneo e uniforme. Esse uniforme é com velocidade constante e equilíbrio dinâmico, o que significa que essa força aqui, ela está sendo equilibrada por forças que não estão sendo mostradas nessa figura. Então, a força, deixa eu trocar a caneta, tá? Vamos deixar colorido o negócio aqui. A força resultante, gente, tá? A força resultante, ela é, nesse caso, nula, tá ok? Então, a força resultante, ela é nula. Não é essa força F que aqui aparece na figura. Essa força F é uma espécie de força motora que tenta mover essa caixa, mas ela é equilibrada por outras forças que não estão sendo mostradas, de modo que o movimento aqui está em equilíbrio dinâmico, ou seja, com velocidade constante. Então, ó, isso aqui é falso, tá? Afirmação falsa de número 2. A terceira fala aqui, o componente do par ação-reação correspondente à força é outra que atua sobre a caixa, horizontalmente, com a mesma intensidade de, aqui seria F, tá? Porém de sentido da direita para a esquerda. O que ele está dizendo nessa afirmação? Que existe uma outra força aqui, que é o par ação-reação com essa força F, que atua sobre essa caixa, no caso, da direita para a esquerda, em sentido oposto, como se estivesse, então, aqui, né, uma componente que seria a reação a essa força F. Gente, presta muita atenção no que eu vou dizer agora, tá? Presta muita atenção no que eu vou dizer agora. Essa força F aqui, ela existe, mas não como está sendo falado aqui. Por quê? Essa força F, ela
no caso, imagine que é uma mão que está exercendo força sobre essa caixa. Tudo bem? Imagine essa situação. Uma mão está exercendo força sobre essa caixa. A caixa reage e exerce força contra a mão. Tá? Então, essa força seria a reação a essa força F. Mas veja, agora interpretando bem o texto, olha o que ele diz. A componente do par ação-reação correspondente à força, no caso, a força F, é outra força que atua sobre a caixa. Aqui, essa afirmação aqui é mortal, que atua sobre a caixa. Não é verdade. Essa força F, ela não está atuando, ela é a reação desse F, mas ela não está atuando sobre a caixa. É uma força exercida pela caixa contra quem exerce a força F, tá? Então, essa afirmação aqui, ela é uma afirmação também falsa, mas ela é uma afirmação perigosa, tá? Perigosa, porque tem muito estudante que cai aqui achando, então, eu tenho aqui uma força F de reação para lá, então, pelo que ele está dizendo, essa afirmação é verdadeira. Mas não, porque essa força aqui, ela não não seria uma segunda força atuando sobre a caixa, e sim é a reação da caixa contra quem exerce força sobre ela, tá? Por isso que é falso e por isso que nós temos aqui já até em destaque a resposta 1 apenas, beleza? Então essa foi a nossa primeira questão, a primeira teórica, simples. A nossa segunda questão também ela é simples, não é teórica, mas é uma questão simples. Eu acho que as 4 primeiras são simples, daí as 3 últimas elas já são mais pegadas, tá ok? Então olha só, vem comigo. O empregado de uma transportadora precisa descarregar de dentro do seu caminhão um balcão de 200 kg. Para facilitar a tarefa do empregado, esse tipo de caminhão é dotado de uma rampa pela qual podem deslizar os objetos de dentro do caminhão até o solo sem muito esforço. Considere que o balcão está completamente sobre a rampa e deslizando para baixo. O empregado aplica nele uma força paralela à superfície da rampa, segurando-o, de modo que o balcão desça até o solo com velocidade constante, desprezando a força de atrito. Então, desprezando a força de atrito entre o balcão e a rampa, e supondo que esta forme um ângulo de 30 graus com o solo, o módulo da força paralela ao plano inclinado exercida pelo empregado é... Aqui nós temos as alternativas, e eu tenho uma figurinha que exemplifica essa situação. Então, está aqui, né? Aqui estaria à esquerda o caminhão, aqui está a rampa, aqui está o balcão que será descarregado, movimentando-se ao longo da rampa. Bom, na aula passada, tá? Na aula passada, foi a aula sobre plano inclinado, e eu vou utilizar aqui os conceitos que eu já desenvolvi na aula passada. Por isso que é tão importante assistir toda a sequência das lives, tá? Porque, às vezes, o conteúdo que eu apresento numa live é o conteúdo que eu acabo usando em outra live, tá? E isso dá dinâmica às lives, porque eu não preciso repetir sempre a mesma coisa. Então, olha só. Aqui, nós sabemos que age. Nós vamos fazer o chamado diagrama do corpo livre, tá? O diagrama do corpo livre, se você quer resolver questões que envolvem força, ele é fundamental. Se você conseguir mostrar todas as forças que atuam sobre um corpo, é muito provável que você consiga resolver qualquer problema associado àquele corpo se você representar as forças corretamente. Porque daí, uma vez visualizadas as forças, é uma aplicação das leis de Newton, né? Principalmente primeira e segunda lei. Hoje, aqui nessa aula, todos os exercícios selecionados, eles, no caso, empregam a primeira lei de Newton. Então, aqui, nós temos o peso, tá? Vou repetir muito rapidamente. Nós temos aqui a força-peso, que ela é, no caso, vertical e para baixo. Então, está aqui o peso, tá? Mas o peso, num plano inclinado, ele precisa ser decomposto, no caso, nas suas componentes. Uma componente seria paralela ao plano, que a gente imagina aqui um eixo X. Olha, eu estou até passando minha canetinha para lá e para cá, imaginando aqui um eixo X. Essa componente ela é chamada de componente tangencial. Pode ser chamada de PX ou PT. E nós temos perpendicular ao plano, tá? A componente PY. Eu não gosto de tumultuar muito os meus desenhos, então eu vou apagar aqui o peso e vou colocar as suas componentes, tá ok? Então olha só, aqui eu tenho
sempre plano abaixo, sempre, gente, sempre, sempre, sempre plano abaixo, a componente Px. Então tá para cá, ó. Componente Px. E perpendicular a Px, a componente Py. A componente Py, eu já vou lembrando a você que essa componente a gente só usa mesmo, tá? A gente só usa essa componente Py nos problemas quando nós temos ou força de atrito sendo empregada, ou às vezes, dependendo do problema, quando nós temos alguma força inclinada em relação ao próprio plano inclinado, tá? Aí é mais comum usar Py. Mas quando não tem atrito e nenhuma outra força empregada numa direção diferente do plano inclinado, então, normalmente o Py acaba não sendo utilizado nas soluções. Bom, aqui é só um comentário, tá? Bom, eu vou aqui colocar que outra força que nós temos? O plano inclinado empurra o bloco. Então, nós temos sempre perpendicular aqui a normal. Gente, aula passada eu mostrei que a normal aqui, nesse caso, e o Py se equivalem, se equilibram, né? Essa aqui é uma aula de equilíbrio. E, no caso aqui, tá? Não temos a força de atrito, mas precisamos lembrar que nós temos aqui um funcionário, um empregado, e ele está tentando segurar esse caixote, certo? De modo que o caixote ele desce, no caso, com velocidade constante. Então, aqui eu gostaria de lembrar algo muito importante, tá? Que isso aqui implica no conceito de velocidade constante, que foi apresentado no enunciado. E essa velocidade constante significa que a força resultante é igual a zero, tá? E quando a força resultante é igual a zero, o que eu digo? Tudo que está para lá é igual a tudo que está para cá, tá? Tudo que está para lá é igual a tudo que está para cá, mas quando? Quando a força resultante é nula. Tudo que está para cima é igual a tudo que está para baixo. Ou seja, as forças que são opostas se igualam quando a força resultante é nula, beleza? Isso permite que eu escreva, olha só, isso permite que eu escreva, vou escrever aqui, o seguinte, olha aqui, ó, a normal e o Py são contrárias, então aqui eu sei que a normal é igual ao Py. Então, mas por que eu sei disso? Porque a força resultante aqui é nula nessa direção. Mas na direção do plano inclinado, como a velocidade é constante, ou se tivesse em repouso, seria também a mesma linha de raciocínio, a força ela é igual a Px porque Px é contrário. E galera, a nossa solução para essa questão, que ela é mais simples, está aqui, ó. Exatamente aqui. Só que eu vou para uma outra tela resolver essa questão. Então, eu tenho aqui enunciado, tá? Vou para essa tela. E aqui eu parto justamente da ideia que a força exercida pelo empregado, força F, é igual a Px. Então, a força é Px. Também na aula passada, eu apresentei que Px, fiz inclusive a dedução, mostrando, tá, por que era seno e por que era cosseno, mas Px é P seno de θ. E Py é P cosseno de θ. Se você não viu essa dedução lá na live 15, vai dar uma olhadinha que eu mostro da onde que vem isso aqui, tá ok? Então vai lá. Força igual a Px. Mas o que é peso, galera? Não é massa vezes gravidade? Então massa vezes a aceleração da gravidade vezes o seno do ângulo θ. Nesse caso aqui, essa força será a massa do balcão, 200. Aceleração da gravidade, 10. Seno de 30 graus, ó, 30 graus é o ângulo. Seno de 30, sabemos que é 0,5. Essa força, então, será 200 multiplica 10, 2.000 vezes 0,5. Temos uma força que o empregado faz de 1.000 newtons. 1.000 newtons, está aqui a força empregada, beleza? E a resposta correta é a letra D, beleza? Negócio seguinte, se tiver dúvidas, coloca aí que a gente responde, tá? Não fica com a dúvida não, coloca aí que nós vamos responder a dúvida. E
Vamos para a nossa terceira questão programada para essa aula. Nessa questão nós temos que o sofá de Dona Amélia pesa 300 newtons. Durante uma limpeza, ela teve de deslocá-lo sobre o piso da sala com velocidade constante. Olha aí, galera, velocidade constante, né? Significa o quê? Força resultante igual a zero. Para tal, foi necessário aplicar uma força horizontal de intensidade de 1 vezes 10 ao quadrado newtons. Isso é o valor da força horizontal empregada. O coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e o piso da sala vale. Aqui nós temos as alternativas. Então aqui veja o seguinte. Nós temos aqui o sofá da Dona Amélia. Aqui eu já tinha trazido essa informação que para uma velocidade constante a força resultante é igual a zero. E nós vamos fazer aqui sobre o sofá. Nós vamos mostrar as forças que agem. Então nós temos, por exemplo, aqui a força empregada F. Mas como o sofá se move com velocidade constante, é porque nós temos uma força que é contrária à força F de mesma intensidade. Então, nós temos aqui, ó, atuando junto ao solo, a força de atrito. Então, aqui, deixa eu pôr minha setinha nos vetores. O que mais que eu tenho agindo sobre o sofá? Nós temos a tração do sofá pela terra, força-peso, e o solo empurra o sofá verticalmente para cima. Nós temos aqui a força normal. Beleza? Então, estão aqui as forças que fazem parte aqui do meu diagrama do corpo livre. Bom, como força resultante igual a zero, aquilo que eu falei para vocês é o que eu emprego aqui. Forças que são opostas são iguais, no caso do equilíbrio. Nisso eu posso dizer, então, que a normal é igual ao peso e que a força F empregada para mover o sofá é igual à força de atrito. Então, observe que eu fiz isso aqui para a vertical e o mesmo para a horizontal. Agora, gente, a nossa solução é determinar o coeficiente de atrito. E aqui, não sei se vocês lembram, já tivemos aula de atrito também. Então, a força de atrito é o produto do coeficiente de atrito, nesse caso aqui, cinético, multiplicado pela normal. Mas como a força F é igual à força de atrito, então eu posso escrever aqui que a força F ela é igual a μ cinético multiplicado pela normal. Tudo bem? Então tá aí, μ cinético vezes a normal. E nesse caso, o que eu tenho? A força F, então, será o μ cinético e a normal eu posso trocar por massa vezes a aceleração da gravidade. Mas por quê? Porque eu tenho aqui que a normal é igual ao peso. Beleza? Normal é igual ao peso. Agora, vamos aí às substituições. Primeiramente, observa aqui o peso do sofá é 300 newtons. Quer dizer, eu até coloquei aqui mg, né? Normal é igual ao peso, mas não precisa. Esse mg equivale a 300 newtons que nós temos aqui. E a força horizontal aplicada é esse 1, 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, que multiplica 1 é 100. Então, isso aqui é 100, que é igual ao coeficiente de atrito cinético, e massa vezes gravidade, que é o peso, vale 300. Gente, atenção, ó, simplifica esses dois zerinhos aqui, simplifica os dois zerinhos lá. Significa que o meu coeficiente de atrito, vem para cá, me acompanha, o meu coeficiente de atrito, que é o μ cinético, ele equivale a 1/3. μ cinético, então, igual a 0,33. Bom, o coeficiente de atrito, ele é uma grandeza física adimensional, certo? Não tem unidade, porque é uma razão entre duas forças. E, nesse caso, 0,33, a alternativa, no caso que corresponde a 0,33, está aqui na letra C, 3,3 vezes 10 na menos 1. Essa seria a alternativa correta, então. Beleza? Tranquilo? Tá fácil? Hein? Me responde aí nos comentários se está achando fácil, se está achando difícil. Vamos lá, vamos então agora aqui
para mais uma questão que eu programei, tá? Essa questão ainda é fácil, daí as próximas 3 elas são um pouquinho mais pegadinhas, tá? Quando eu falo pegadinhas, eu não estou falando pegadinha de querer sacanear, não, tá? Como acontece em algumas provas. Quando eu falo em pegadinha, é que o nível de esforço, ele começa a ser um pouquinho maior, tá ok? Então, olha só. Um corpo de massa 400 gramas, apoiado num plano inclinado a 37 graus horizontal e perfeitamente liso, é preso à extremidade de uma mola que tem sua outra extremidade fixa. Então, tá aqui, ó, extremidade fixa. Na condição de equilíbrio do corpo, a mola apresenta deformação de 5 centímetros. Cuidado, tem que tratar em metro isso aqui, hein? São dados a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, o seno do 37,06, o cosseno 0,8 e a constante elástica da mola em newtons por metro quadrado vale. Vamos determinar a constante elástica da mola. Vamos lá, galera. Diagrama do corpo livre. A primeira coisa que a gente faz. Então, primeiro, tem atrito? Não. Piso perfeitamente liso. Descartado o atrito. Temos o quê? Peso. Peso sempre tem. Então, nós temos aqui uma componente do peso. Ó, eu vou direto nas componentes, como eu já havia comentado. Componente plano abaixo. Ou seja, paralelo ao plano e aponta para baixo. Sempre, sempre, sempre px. Tá? Componente perpendicular. Py. E Py sempre está em sentido oposto à nossa componente aqui, que é a normal. Tá? Então, perpendicular também ao plano, empurrando o bloco para cima, normal. Deixa eu colocar minhas setinhas de vetores aqui. Tá? E nós temos a mola, que ela justamente estica e exerce aqui uma força, tá, contra o bloco. E nós temos a mola, no caso, tentando voltar à sua posição de equilíbrio. Então, está aqui a força elástica. Tudo bem? Bom, então o negócio é o seguinte. Primeiro, entendendo que isso aqui, a mola, ela estica de uma certa distância, mas esse sistema entra em equilíbrio. Se entra em equilíbrio, a primeira coisa que eu gostaria de lembrar é que a força resultante ela é igual a zero, tá? Se a força resultante é igual a zero, as forças que são opostas, elas estão se equilibrando. Então, eu espero que você já tenha aqui percebido que a força elástica é igual a Px, porque tem sentidos opostos. Então, força elástica igual a Px. E aqui a normal é igual a Py. Mas esse problema é um problema fácil. Não precisaremos nem utilizar aqui a relação de normal igual a Py, tá? Então, o negócio é o seguinte, se tivesse atrito, daí precisaríamos. Então, agora, como eu disse, o negócio é o seguinte, lembrando, força elástica, devido ao Robert Hooke aqui, a força elástica é um produto da constante elástica da mola vezes a deformação sofrida por essa mola, que é ΔX. Então, está aqui a força elástica. Tá? A força elástica ela tem até um sinalzinho de menos aqui, porque ela é sempre uma força restauradora. Mas a gente não vai precisar aqui utilizar esse sinalzinho de menos, até porque nós estamos fazendo uma interpretação do nosso problema e entendemos que essa força elástica é igual ao valor de Px, módulos iguais. Mas, desenvolvendo justamente agora esse raciocínio para a solução do nosso probleminha, o que nós temos? Força elástica igual a Px. Então, a força elástica é K, constante elástica da mola, vezes a deformação sofrida. Isso é igual a Px, e esse Px é, no caso, P vezes o seno do ângulo de 37 graus. Tá ok? Ó, ficou apertadinho ali no canto. Então, olha só, deixa eu desenvolver aqui. Esse K vezes ΔX, então é igual a M vezes G, vezes seno de 37 graus. O que nós estamos procurando? A constante elástica da mola. Então, o K é a nossa incógnita. K, deformação. Aqui que eu falei já para tomar cuidado, 5 centímetros, você precisa colocar em metros. Então, quando a gente tem centímetros e quer colocar em metros, dividimos por 100. 5 por 100 é 5,0
igual. Opa, posso apagar aqui para não parecer 6? Né? Senão fica ali quase fechado, 5,05. A massa, 400 gramas. Pode 400 gramas? Não, né? Tem que ser em quilograma. 400 gramas divide por 1.000, 0,4. Aceleração da gravidade, 10. Seno de 37 está aqui, ó, 0,6. Gente, então, isolando o K, eu vou ter o seguinte. Quando eu multiplico 0,6 por 10, eu tenho 6. Só que 6 vezes 0,4 dá 2,4. Isso fica dividido por 0,05, tá? O resultado dessa divisão fornece para nós a constante elástica dessa mola, 2,4 divididos, no caso, por 0,05, é a mesma coisa que 240 por 5, o que dá 48 newtons por metro. Tá aí, essa é a constante elástica da mola desse problema, tá? E aqui todas as nossas questões envolvendo, no caso, equilíbrio, tá ok? A figura abaixo representa uma situação de equilíbrio entre dois blocos, com massa igual a M1 e M2, respectivamente, ligados por um fio passando por uma roldana, ambos com massa desprezível. Tá? Desprezando-se também o atrito entre os blocos e as superfícies, a relação entre os ângulos ali alfa e beta é, tá? No caso, a relação entre os ângulos alfa e beta. Gente, então, presta muita atenção no seguinte. Aqui, nós temos a tônica dessa aula, tá? Que fala da tal da situação de equilíbrio. Situação de equilíbrio, já lembro aqui que significa que a força resultante é igual a 0. Esse é o primeiro probleminha que nós pegamos dois corpos. E o que nós vamos fazer? Diagrama do corpo livre para os dois. Vamos demonstrar aqui as forças que agem em ambos os corpos, tá? Então, primeira coisa, eles estão presos por uma corda, massa desprezível para a corda, até mesmo atrito na rodana e massa da rodana, tudo isso desprezível. Mas esse aqui é um sistema que está em equilíbrio. Falar que está em equilíbrio pode ser que esteja com velocidade constante, então um movimento com velocidade constante, ou até mesmo em repouso, tá? Então, observa aqui, nós temos aqui, ao longo da corda, a força de tração, que é o mesmo valor de tração em qualquer ponto da corda, e a tração, eu sempre dou a dica que é onde prende e puxa. Então, ó, se aqui está preso no bloco, nós temos aqui a tração, e no ponto que prende, puxa, então está aqui a tração puxando. Só que no bloco 2, ela tem que puxar também. E é exatamente a mesma tração, pois ela é igual em todos os pontos ao longo da mesma corda. Tá? Agora aqui o que nós temos? Nós temos as atrações pela Terra, que seria a força-peso, mas eu vou representar aqui, então, as componentes do peso. Lembra de Px? Sempre plano abaixo. Então, tá aqui, ó. Componente aqui. Como esse aqui é o corpo 1, componente Px1. E para cá, também plano abaixo, componente Px2. O que mais que nós temos? Deixa eu representar aqui. Olha só, perpendicular PY, perpendicular PY. Esse aqui está poluindo, no caso, a minha figura. Mas é só para você aí, né, não esquecer, porque às vezes a gente precisa usar. Nesse caso aqui, tá, não tem atrito. Sabemos que a normal é igual ao PY. Podemos aqui até cancelar, uma vez que se equivalem. Tá? Mas observe que agora eu escrevo a equação para cada um dos corpos. Então, para o corpo 1, o que eu tenho? Para o corpo 1, eu tenho normal igual a P1Y, não vou nem escrever. E aqui, como está em equilíbrio, eu posso dizer que Px1 é igual a T. Lá no corpo 2, o que eu vejo? T num sentido, Px2 no outro. Conclusão, Px2 é igual a T.
Mas, nas duas equações que nós escrevemos, tem exatamente o mesmo, porque é a tração ao longo da mesma corda. Se px1 é igual a t e px2 é igual a t, isso significa que nós temos aqui que px1, na realidade, é igual a px2. E se px1 é igual a px2, desenvolvendo, nós temos massa 1, gravidade, seno do ângulo do corpo 1. Corpo 1 está no plano inclinado, na parte do plano inclinado que é alfa, seno de alfa. Isso é igual a px2, massa de 2, que multiplica g. E esse corpo está no plano cujo ângulo é beta. Então, seno de beta. Posso simplificar a aceleração da gravidade g. Aparecem ambos os lados da igualdade. Agora, observa aqui que o que eu tenho são alternativas literais, né? Não tem valores numéricos para substituir, então é uma solução literal. E para se adequar aqui à resposta correta, o que nós temos, então, é o seguinte, ó. Eu vou jogar o seno de beta para o lado esquerdo, vai dividindo, então eu fico com seno de alfa, que já está na esquerda, sobre seno de beta. Isso é igual a M2, que está no lado direito, e o M1, que vem aqui dividindo. Então, essa é a resposta correta. Observe que isso aqui corresponde o que nós temos na letra A. Então, resposta correta do nosso problema aí, letra A. Beleza? E aí? Não é difícil, né? Aumentou um pouquinho o grau de dificuldade em relação ao anterior, porque são 2 blocos, mas não é difícil não, tá? Vamos lá para o próximo. Aqui, VUNESP. A figura 1 mostra um carrinho transportando um corpo de massa M por um plano sem atrito, inclinado em 30 graus, com horizontal. Ele é empurrado para cima em linha reta e com velocidade constante. Sistema em equilíbrio, tá? Velocidade constante. Que mais? Por uma força constante de 80 newtons, F1, que seria a figura 1, tá? A figura 2 mostra o mesmo carrinho, já sem o corpo de massa M. Então, aqui está o corpinho de massa M, que na figura 1 ele está sobre esse carrinho empurrado para cima, mas na figura 2 foi tirado o bloquinho de massa M. Descendo em linha reta e mantido com velocidade constante por uma força também constante de 60 newtons. Adotando G igual a 10, pode-se afirmar que a massa M vale em quilogramas. Então, quanto que vale essa massinha Mzinho minúsculo? Gente, aqui a solução passa por analisar as duas figuras, certo? Então, olha só, vamos pensar no seguinte. Eu tenho aqui F1, a força paralela ao plano, certo? Não tem atrito, então fosse atrito não precisamos nos preocupar. O que nós temos? Componente, atração gravitacional, claro. Mas a gente já coloca qual componente? A componente, no caso, plano abaixo, Px. Então está aqui, ó, Px. Tem Py? Tem Py. Vai influenciar na solução? Não. Tá? Então, Py não exerce influência nessa solução. O que mais que tem? Tem, aqui no caso normal, tem normal. Tá? E nesse caso aqui, a força F1 é contrária a Px. Gente, então, aqui, qual que é a jogada? Você pode pensar, meu Deus, mas espera aí, tem que colocar as forças no bloquinho Mzinho. Aí que tá, não tem. Tá? A solução aqui é muito mais fácil, se a gente imaginar essa massa M como se fizesse parte do carrinho, tá ok? Então a gente imagina que essa massa M, ela faz parte do carrinho. Porque se quiser mostrar normal para ela, força gravitacional nela, nós teremos aí que fazer, então, um cálculo um pouquinho mais complexo, igualando equações que seriam aplicadas aqui nesse carrinho e também no corpo M. Se eu incorporo essa massa M na massa do carrinho, eu fico só com essas 4 forças que aqui você vê. Daqui, tá, na figura 1, eu posso então
escrever o quê? Que normal é igual a PY. Preciso dessa informação, professor Carlos, para a solução? Não. Eu coloquei porque é importante que você saiba, mas para essa solução em específico, não. E força 1 é igual a Px. Tá? No carrinho 2, observe que agora ele está, nesse caso, descendo. Isso aqui não muda absolutamente nada, porque Px tem que ser para baixo. Tá? Px tem que ser para baixo. Nesse caso, a força F ela continua sendo aplicada no mesmo sentido, só que agora ela vale só 60 newtons. Nós continuamos tendo a componente perpendicular PY. Continuamos tendo a normal, que empurra perpendicularmente esse corpo, tá? E continuamos tendo a mesma situação. Em 2, nós podemos dizer que a normal é igual a PY, tá? E que, no caso, F2 é igual a Px. Só que aqui vamos diferenciar, né? N1, P1, Px1, N2, Py2, Px2, tá? Porque senão fica parecendo que é a mesma coisa. Gente, primeira coisa, eu vou pegar aqui, ó, isso aqui. Isso aqui. Para ser mais preciso, F2 igual a Px2. F2 igual a Px2. Vamos desenvolver isso aqui. F2, eu até vou escrever, ó, F2 é igual a Px2, tá? Px2, então F2 é igual a Px2, massa de 2, vezes G, vezes, no caso, seno de 30 graus. F2, 60 newtons. Massa de 2. Massa de 2, simplesmente não sei, tá? Mas como aqui o carrinho está sozinho, tá? Como o carrinho aqui está sozinho, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar de M maiúsculo, que é a massa desse carrinho. Tá? Entendeu a ideia? Seria aqui massa do corpo 2, que é só o carrinho. Vou chamar de M maiúsculo. Vezes 10, vezes seno de 30, que é 0,5. Gente, isso aqui é 5. Quando eu passo dividindo, tá? Quando eu passo dividindo, eu vou ficar com 60 divididos por 5. E isso me dá uma massa M de 12 quilogramas, tá ok? Então, mas não é essa massa M que eu preciso, não. É essa Mzinho, tá? Então, 12 quilogramas. Na figura 1, gente, eu vou pegar uma nova tela, mas eu quero que você entenda que tem essa massa M mais a Mzinho. É o carrinho mais Mzinho, tá? Então, vem comigo. Deixa eu pegar uma próxima tela aqui. Vou pegar uma próxima tela aqui. Então, agora, a nossa linha de raciocínio é que F1 é igual a Px1. F1 é igual a... Vou desenvolver aqui, ó, vou chamar de M1G seno de 30 graus também. F1 é igual... O que é M1? É o carrinho de massa M mais aquela massa Mzinho. Vezes G, vezes seno de 30 graus, beleza? Então agora me acompanha aqui. F1, lembra quanto que é? 80, certo? 80 newtons, igual a massa M aqui, 12, mais Mzinho, que é a incógnita do nosso problema, vezes 10, vezes seno de 30, que é 0,5. Gente, aqui vai ter uma propriedade distributiva, né? Ó, isso é 5, que vai multiplicar quanto? 12. E também multiplicar M. Então, eu fico com 80, que é igual 5 multiplica 12, 60. Mais 5 multiplica M, 5M. 60 passa lá para o lado esquerdo. Então, vai ficar 80 menos 60, 20, que é igual
A5m. Conclusão, então, a massa Mzinho é uma massa de 20 divididos por 5, 4 quilogramas. 4 quilogramas. Está aqui a resposta, então, do nosso problema, 4 quilogramas. Qual é a alternativa? Tem aqui, ó, 4 quilogramas. A alternativa, então, é a letra B, beleza? E aí, tranquilo? É como eu falei, né? Não é um probleminha tão difícil, mas exige mais do que aqueles primeiros que eu coloquei. Ó, vamos para o nosso último probleminha de hoje. E te espero já amanhã, hein? Aula sobre força centrípeta. Opa, esqueci aqui a resposta. Não, faz conta que você não viu, tá? Resposta é 260, mas vamos lá. Vamos na representação abaixo. Qual é a força normal entre o corpo B e o solo? Aí ele fornece valor da massa do corpo A 10 kg, massa do corpo B 20 kg, cosseno do ângulo 0,6, seno do ângulo 0,8 e aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Gente, aqui nós vamos fazer o diagrama do corpo livre, tá? Então, no diagrama do corpo livre, eu tenho aqui o corpo A. E quais são as forças que atuam sobre esse corpo A? Então, olha só, acompanha comigo. O corpo A está sobre o corpo B. O corpo A empurra o corpo B, mas o corpo B empurra o corpo A. Nós estamos registrando em A as forças que são exercidas contra ele. Então, B faz força em A. E B empurra A verticalmente para cima. Então, eu vou chamar essa força aqui de força de contato. Contato. A e B se encostam, força de contato. O que mais? Tem essa força de tração, de 50 newtons que puxa o corpo A. Só que eu vou decompor essa força de tração. Então, essa força de tração, ela vai ter uma componente vertical que eu chamo de TY. Está aqui, ó. TY. E tem uma componente horizontal que eu vou chamar de TX. Tudo bem? O que mais? Tem mais alguma força atuando aqui? Tá? Bom, aqui ainda nós temos a força peso. Então, vou colocar aqui em vermelho a força peso. Está aqui representado. Então, essas são as forças que atuam sobre o corpo A. Tá? O problema fala se tem atrito? Não fala. Mas também não tem problema. Por quê? Porque ele está perguntando qual a força normal entre o corpo B e o solo. Então eu só preciso, nesse problema no caso, fazer considerações a respeito de forças aqui, tá? Que são verticais, porque ele pede a força normal entre o corpo B e o solo. Então, a força normal entre o corpo B e o solo é uma força vertical. Então, quer dizer, só afetam a solução desse problema as forças que estão atuando verticalmente. Então, me acompanha aqui que eu vou pegar agora o corpo B. E eu quero representar as forças que agem sobre B. Então, sobre B, nós temos a força peso. Ele é atraído pela Terra, tá? Vou chamar aqui de PB. E esse aqui era o PA, né? O que mais? O bloco A empurra o bloco B. Então, ele está acima de B, ele empurra B para baixo. Então, nós temos aqui uma força, que é para cá, que seria uma força de contato FC. Aí, mas espera aí, a força de contato aqui é exatamente igual? Sim, porque se B empurra A, pela terceira lei de Newton, A empurra B. Então, as forças são de mesma intensidade, sentidos opostos. Se tem a força de contato de A com B, tem a força de contato de, no caso, B com A. Agora, que mais? Né? Aqui, TY não, porque ele é aplicado em A, ele não é aplicado em B. Tá? Mas nós temos aqui justamente a força que o solo exerce contra B. B está sobre o solo e o solo empurra B para cima, então nós temos aqui a normal em B, que é o que a gente procura. Gente, desses dois desenhos, eu quero que você me acompanhe, porque a gente tira aqui
o seguinte, a gente extrai de cada um desses desenhos. Olha só. Então, veja. Aqui, como eu disse para vocês, o exercício não fala se tem atrito, mesmo que tivesse, não ia fazer diferença alguma, só porque nós queremos determinar essa normal B aqui que é vertical e só precisamos de tudo que é vertical. Aqui, então, nós temos uma situação de equilíbrio, tá? E eu vejo duas forças para cima e uma para baixo. Isso significa que FC, que está para cima, mais TY, que está para cima, é igual ao peso que está para baixo. No caso, o peso do ar. Mas observe que no corpo B eu tenho peso para baixo, NB para cima e FC para cima. NB que está para cima é igual às duas que estão para baixo, FC mais PB. Agora, veja uma coisa. Se eu isolo aqui FC nessa expressão, observe que eu posso escrever aqui que FC é igual a PA menos TY. Só que isso que eu acabo de isolar, ele pode ser substituído ali, ó. Certo? Então, observe que aqui nós ficamos com o seguinte. Então, eu vou desenvolver, ó. NB é igual a força de contato, só que é PA menos TY. Então, PA menos TY mais PB. NB, então, será igual. Eu tenho PA mais PB. E peso, o que é? Massa vezes gravidade. Então, eu teria massa, gravidade e PA soma com PB. Então, eu posso escrever massa de A, massa de B, vezes gravidade, menos TY. TY é essa componente aqui, ó, vertical para cima. E ela está longe do ângulo, porque TY está aqui, ó. Isso é TY. Está longe do ângulo, então é seno. Então é menos T, seno, né? Aqui, seno de alfa. Daí a gente vai substituir por 0,8. Então agora, pessoal, nós temos aqui que a normal, ela é massa de A, 10, massa de B, 20, gravidade 10, menos a tração, tá? Nesse caso aqui, ela vale 50 vezes 0,8. Observa agora, tá? Deixa eu vir um pouquinho mais para cá, tá começando a ficar apertado, mas ainda tem um espacinho para não trocar de tela, né? Vamos fazer um pouquinho mais para cá. Observe que NB, então, será igual. Gente, ó, 10 soma com 20, isso é 30. Só que multiplica por 10 fora, então é 300. Menos 50 vezes 0,8, 40. A normal, que é a força entre o corpo B e o solo, 300 menos 40, 260 newtons. Portanto, a alternativa correta, olhando, é a alternativa A, certo?